Olá, turma. Então, dando continuidade, agora a unidade 2 da disciplina Ergonomia e Segurança do Trabalho. Nessa unidade, nós vamos falar sobre os riscos ambientais, também chamado de riscos laborais. São 5 tipos de risco. E para cada tipo de risco, você vai ver que tem uma cor associada. Risco químico, risco físico, risco biológico, risco ergonômico e risco de acidente. Essa cor vai servir para fazermos algo chamado de mapa de risco, que é o que a gente vai ver logo em seguida, mapa de riscos ambientais e algumas medidas de controle. Então, os riscos ambientais. Olha os 5 tipos de riscos ambientais. Quando eu falo do risco físico, vou associar uma cor, grava isso. Cor verde. São formas de energia que pode prejudicar a saúde do meu trabalhador. Exemplo, ruído, vibração, radiações, temperaturas extremas. Isso pode ser numa indústria, uma máquina com muito ruído, pode ser no setor de radiologia, no hospital, pode ser trabalhando com fundição, calor. E os riscos químicos? Os riscos químicos, uma cor associada, vermelho, poeira é risco químico. Fumo, aqui é fumo metálico, fumo de solda, tem chumbo, tem zinco, tem metais pesados na fumaça da solda. Gases, vapores, por exemplo, o vapor da gasolina, já que ela é muito volátil, ela tem benzeno, e benzeno lentamente vai contaminando o organismo do trabalhador. Então ele pode ter um câncer ocupacional por conta do benzeno. Riscos biológicos, pode ser talvez na coleta de lixo, no laboratório, numa clínica veterinária, vírus, bactérias, protozoários, fungos. E os ergonômicos? Os ergonômicos, eles são representados talvez pelo esforço físico intenso, por exemplo, transporte, levantamento e transporte manual de peso. Com o tempo, isso pode afetar a coluna do trabalhador, pode afetar a saúde do trabalhador. Trabalhos que exigem uma postura inadequada, muito tempo sentado, muito tempo em pé. Trabalhos também com uma jornada de trabalho muito prolongada, muito repetitivo. Então, são exemplos de riscos ergonômicos e a cor é a cor amarela. Riscos de acidente é assim, quando não é um dos 4, é risco de acidente. O layout, a disposição das máquinas, dos equipamentos inadequado. Isso é propenso para poder ter um acidente. Uma máquina sem proteção. Vamos pensar em um compressor desse de encher pneu de bicicleta, de moto, de carro. O compressor vem com uma grade de proteção. Mas aí a pessoa diz assim, não, essa grade aqui não serve para nada. Aí tira a grade. Aí com o descuido dele, talvez encosta parte de um membro. Um risco de um acidente. Iluminação inadequada. Isso é propício para poder acontecer acidente. Risco de choque. A probabilidade de acontecer um incêndio, uma explosão, tudo é risco. Não quer dizer que vai acontecer, mas o risco está lá. Ou físico, ou químico, ou biológico, ou ergonômico, ou de acidente. Por exemplo, de acidente pode ser também animais peçonhentos, trabalhando no corte manual de cana, cobra, escorpião, aranha, na colheita de bananas. Então, são riscos de acidente. Em vários locais de trabalho pode ter esses riscos. Então, uma vez identificados os riscos, a gente tem que controlar. Por exemplo, o risco físico. Aqui tem um exemplo de temperaturas extremas, muito frio, uma câmara fria. Aí tem que estar o equipamento de proteção individual, medidas coletivas. Aqui já é o contraste, já é um ambiente muito quente, essa outra gravura. E a de baixo
é vibração da máquina. A vibração ela pode causar até uma doença ocupacional, onde deixa as pontas do dedo branco, chamada de mão branca. Aí tem o próximo tipo de risco, os riscos químicos. Nessas gravuras eu coloquei a situação errada e a situação certa. Na primeira situação aqui, uma cavoaria, está fazendo aqui carvão, aspirando fuligem, fumaça, mas numa outra está a situação certa. Olha só, não tem nem fumaça, nem fuligem. E esse outro trabalhador aqui com a solda, ele tem luva, tem máscara, mas essa máscara aqui é para a radiação da solda, não é para a inalação da fumaça. Essa fumaça é chamada de fumo metálico da solda. É extremamente prejudicial ao organismo do trabalhador. Solução: colocou um exaustor para sugar o ar contaminado. Aí já é o risco biológico, com a cor marrom, na coleta de lixo, no próprio lixo também hospitalar. É um risco biológico, risco de contaminação por fungo, por bactérias. E está aí até a simbologia, material infectante. Essa é a simbologia aqui que a gente vê. E o outro tipo de risco, com a cor amarela, é o risco ergonômico. Pensa, ficar muito tempo nessa postura aqui, esse caminhoneiro sentado, ou na construção civil. Então, geralmente, o trabalhador vai reclamar de dores nas costas, na coluna, ou ficar muito tempo em pé numa cozinha industrial, ou repetir muito o movimento. Então, são exemplos de riscos ergonômicos. Eles podem ser minimizados? Pode. Pode ser neutralizado? Também pode. Como que a gente pode fazer isso? Talvez com pausas, talvez com ginástica laboral, né? Então, são algumas coisas que podem ajudar a minimizar esse risco sobre o trabalhador. E aí já é o risco de acidente. Por exemplo, aqui está o corte de cana, manual de cana. Essa fuligem, quando a cana é queimada, ela vai fazer mal para o trabalhador. Um animal peçonhento, uma cobra, também é um risco de acidente. Aí no caso ele está usando uma caneleira, não sei se dá para vocês observar. Aqui na construção civil, um risco, aí ele vai usar uma bota de proteção. Imaginou se estivesse de chinela, ou com um sapato que facilmente esse prego entraria no pé? Essa outra situação também é solda em uma tubulação. Tubulações são extremamente perigosas porque elas geram gases e esses gases podem ser inflamáveis. E solda gera faísca. Faísca com gás é explosão. E aqui é um exemplo também do risco de acidente aqui no posto de gasolina, quando está tirando a gasolina do caminhão para o posto. Também tem risco? Tem. Ele tem um equipamento aqui de proteção coletiva do lado, extintor de incêndio, tem que sinalizar a área. Não quer dizer que vai acontecer o acidente, mas os riscos existem. Vez que se identificam os riscos na empresa, no setor, é preciso agora informar isso ao funcionário. Como informar? Numa linguagem bem fácil, simples, fazendo algo chamado de mapa de risco. É uma representação gráfica. Primeiro, então a CIPA, que é a atribuição dela, ela vai elaborar um mapa de risco, ela vai lá, entrevista o funcionário, olha, o que está te incomodando? É o ruído, é a poeira. Ela vai identificar o risco. Depois ela pega a planta baixa da empresa e vai identificando, nesse setor tinha risco ergonômico, nesse outro setor, risco químico. E vai fazer um mapa mais ou menos como esse aqui, em um consultório de odontologia. E os riscos, eles têm grau ou intensidade. Pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. E esse círculo identifica isso. Aqui nesse consultório tem 3 riscos grandes. Ó, o amarelo, lembra? Ergonômico, o vermelho, o químico, o marrom, o biológico.
E ele colocou até um númerozinho, que são o número de funcionários envolvidos nesse consultório, ou expostos a esse risco. Aí é um outro exemplo de mapa de risco. Então, assim, turma, deixei também um material para vocês assistirem um vídeo, vão gostar, falando sobre os riscos ocupacionais. Nesse caso vai ser específico da mineração, e vai falar também um pouquinho sobre o PPRA, o Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. Então, até uma próxima. Obrigado.